Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o Vitor Massari, CEO da Reflex Consultoria. Vamos aí para o nosso primeiro episódio do preparatório para a certificação PMI-ACP, Agile Certified Practitioner. Teremos aí um conjunto de episódios para mostrar todo o conteúdo para vocês relacionado ao que você precisa para ser aprovado no exame. Primeira coisa, explicando alguns conceitos básicos sobre a certificação PMI-ACP. Ela já existe há aproximadamente 9 anos, ela foi criada em 2011 pelo PMI, o Project Management Institute. E ACP é uma abreviação, para Agile Certified Practitioner, praticante certificado de Agile. Qual que é o público-alvo dessa certificação? O público-alvo são os gerentes de projeto que buscam utilizar técnicas ágeis na gestão de seus projetos. Então, esse é um grande fenômeno que vem acontecendo aí desde o início aí de 2010, 2011, aqui no Brasil especificamente, a partir de 2013, 14, começou a se falar muito sobre métodos ágeis em gestão de projetos, até então era uma coisa mais voltada para desenvolvimento de software, e aí os gerentes de projeto acostumados aí com abordagens mais direcionadas a boas práticas do PMBOK, abordagens preditivas, Waterfall, Prince2, se viram na seguinte situação, E agora? Eu preciso entender mais desse tal de Agile aí que está todo mundo falando. O PMI-ACP tem um diferencial relacionado a outras certificações que atualmente só cobrem framework Scrum, por exemplo, ou tem aí alguns métodos específicos, Kanban, Safe, Nexus, LESS. Então, na verdade, o PMI-ACP ele cobre várias outras técnicas, conhecimentos e corpos de conhecimento relacionados a métodos ágeis. Alguns até não nada relacionado a ágil, e sim corpo de conhecimento necessário para nós termos uma gestão de projetos robusta, ok? Ela tem um custo em dólar, Então ela tem um custo de $435 para quem for filiado do PMI e 495 para os não filiados. As pessoas me perguntam, qual que é a vantagem aí da economia desses $60. Quando você é filiado do PMI, você tem acesso a todas as publicações digitais. Então, nova versão do PMBOK, você consegue fazer o download, você tem acesso, você tem desconto em eventos. Então, acaba sendo algo que tem um retorno financeiro, ok? Mas não é obrigatório para você fazer o exame. Você pode não se filiar, os materiais não fazem o menor sentido para você, você só quer tirar a certificação, então aí você paga os 495. A certificação ela não é vitalícia. Ela deve ser renovada a cada 3 anos através do lançamento de 30 PDUs, que são os Professional Development Units, por ciclos, ok? O que são as Professional Development Units? São horas, você precisa comprovar 30 horas estudando, utilizando, pesquisando, escrevendo artigos relacionados aí a abordagens ágeis. Maiores detalhes no handbook da certificação que nós vamos mostrar aí nos slides seguintes. O handbook é um livro, é um guia que é baixado no site do PMI com as informações básicas, como se fosse o seu roteiro passo a passo para a inscrição, o seu roteiro passo a passo de qual o conteúdo da prova, qual a distribuição dos percentuais de questões de acordo com os tópicos, ok? Então, eu recomendo que assim que você assistir esse primeiro episódio, que você baixe esse handbook, ok? Para poder entender realmente o seu passo a passo para poder fazer a prova. Aqui eu vou mostrar algumas coisas que também estão no handbook, ok? Mas são informações importantes. Uma delas é o critério de elegibilidade para o exame, ou seja, quando você pode realizar esse exame. Então, a primeira condição é você ter um diploma de ensino médio, ok? Então, se você tem aí o colegial concluído, já é o suficiente para você prestar o exame. Você tem que ter 2.000 horas de experiência em gerenciamento de projetos nos últimos 5 anos. Então, no caso, conte 5 anos para trás. Experiência em gerenciamento de projetos não significa necessariamente ser gerente de projetos, e sim estar participando em equipes de projeto. Então, você fazia parte da equipe, mas não necessariamente você gerenciava. Tudo isso conta, ok?
ou a certificação PMP, né? Project Manager Professional ativa, ok? Você já tirou o seu PMP, que também é uma certificação do PMI. Se você tem essa certificação, você está abonado de comprovar essas 2.000 horas, porque em tese você já precisou fazer isso para tirar a certificação PMP. E você também precisa ter 1.500 horas de experiência em equipes de projetos que utilizaram metodologias ágeis nos últimos 3 anos. Então, 1.500 horas, por exemplo, utilizando o Scrum. Participei de uma equipe que utilizava quadro Kanban, ok? Participei de uma equipe que utilizava modelos híbridos, era aí planejamento waterfall, mas algumas etapas com ciclos de sprints. Aqui na nossa empresa nós estamos executando o framework SAFe. Ok, você tem que ter 1.500 horas, tá bom? Uma coisa importante é que essas 2.000 horas, essas 1.500 horas, elas não poderão ser concomitantes. O que significa que não poderão ser concomitantes? As 1.500 horas que você trabalhou aqui não pode ser no mesmo período das 2.000 horas que você trabalhou aqui, ok? Então, realmente são 3.500 horas corridas de comprovação. Se você é PMP, você está abonado desta primeira etapa, você tem que comprovar apenas as 1.500 horas. As pessoas me perguntam, mas Vitor, como é que nós comprovamos isso? No geral, são formulários, onde você vai colocar formulários quando você estiver fazendo a inscrição no site do PMI. São formulários que você vai colocar o período que você atuou no projeto, a carga horária, você vai colocar uma descrição, e é sempre importante colocar os contatos de referência, ok? Quem pode validar a sua informação. Então, possivelmente, você vai colocar aí o nome de um superior imediato que você tenha, ok? Passar contato, e-mail, telefone. É bom que você avise essas pessoas, né, que você está as mencionando no processo de inscrição, porque daqui a pouco nós vamos falar sobre o processo de auditoria. Essas pessoas elas podem ser acionadas para comprovar as informações, ok? E 21 horas de treinamento em metodologias ágeis atendidas por este curso através da categoria E. Isso tanto através do conteúdo programático que vocês vão ter aqui, quanto simulados que vocês vão pesquisar, simulados aí que serão indicados para a resolução. A categoria é a E, Online Trainers. Este é um treinamento online, tá bom? Tem a categoria D, que é quando você faz um treinamento presencial, e tem as categorias A e B, categorias A ministradas pelo próprio PMI, ou categoria B, organizada por centros oficiais aí do próprio PMI, ok? Outra coisa importante, então, como se inscrever para o exame? Primeira coisa é você baixar o handbook, tudo bem? Neste link que está descrito aqui, tá bom? Então, você pega esse link aqui, copia, anota, já cola aí no seu browser, já baixa esse PDF, tá bom? É muito importante que ao final desse episódio, você baixe esse livro e leia. Você vai ter que criar uma senha no site do PMI, tá bom? Então, o site aqui, www.pmi.org. Você vai entrar no site, você vai criar o login e senha. E quando você criar o login e senha, você vai na opção Apply for PMI ACP Credential, ou seja, candidatar-se para a aplicação da prova, a realização do exame PMI ACP. Quando você começa a fazer, quando você sinaliza um interesse em fazer a prova, ou seja, clicou ali no botãozinho Apply for PMI ACP Credential, você tem 90 dias, 3 meses para terminar de preencher todo o formulário. Então, o formulário você vai colocar seus dados pessoais, seus dados profissionais, você vai fazer aquele apontamento de horas, de quantas horas você trabalhou, em qual empresa e o que você utilizou de recursos de gestão de projetos e métodos ágeis, ok? Mundo feliz. O mundo feliz é você pagar a inscrição. Você tem que ter um cartão de crédito internacional ou uma conta no PayPal, ok? É transação internacional. Então, não é pagamento por boleto, transferência bancária, nada do gênero, tá? É como se você estivesse fazendo compra num site internacional. O que pode acontecer é a sua inscrição ser selecionada no processo de auditoria, ok? Então, você submeteu e
e o PMI questiona, tá bom, então você fez o curso aqui, o curso online da Reflex, então você precisa me mandar o certificado de conclusão aí da Reflex, que a Reflex vai emitir para você. Ok? Se você colocou as horas de trabalho com métodos ágeis em uma determinada empresa, a empresa vai ter que mandar uma carta atestando essa quantidade de horas. Ok? Após o pagamento, se você não cair na auditoria, pagou, está liberado. Se você passou pela auditoria, existe um tempo para verificação desses documentos aí pela auditoria. Pagou, você vai receber a carta de elegibilidade, o que significa que você tem um prazo máximo de 1 ano para realizar o exame. Ok? Como nós já passamos de 1 de julho de 2019, né, nós já estamos aqui em 2020, os exames realizados após 1 de julho de 2019 serão realizados na plataforma Pearson VUE para exame online. Então, o exame é online, isso foi um grande avanço aí do PMI com relação à realização de exames, ok? Anteriormente era presencial, você tinha que se deslocar num determinado centro, não eram todas as cidades que tinham centro de aplicação de prova. Agora ficou mais fácil, você pode fazer em qualquer local aí, desde que você tenha um computador com acesso à internet, ok? Sobre o exame, tá bom? O exame, aqui está presencial, né? Não é mais presencial. O exame ele tem 120 questões, das quais 20 questões não são consideradas para a pontuação final. O que significa isso? Tem 120, 20 ali não vai valer para absolutamente nada. Se você acertar, se você errar, tanto faz como tanto fez, ok? Você vai saber que questões são essas? Não, você não vai saber. Vitor, por que o PMI coloca essas questões, então? O PMI coloca essas questões justamente em caráter experimental. Ele coloca para verificar a taxa de acerto, a taxa de erro, se a questão está clara, se existe algo a ser melhorado. Ok? Então, na verdade, são 100 questões aí que estão valendo. A duração é de 3 horas. Isso significa que você tem um pouco mais aí de 1 minuto. Você tem 1 minuto e 30 segundos por questão, ok? Para poder responder. Legal? É um tempo apertado, é um tempo justo, mas se você fizer a prova com calma, com tranquilidade, o tempo é mais que suficiente. O exame desde 2008 está traduzido, ok? Então você tem a opção de realizá-lo no idioma português. Mas, se você, às vezes, não se sentir confortável com a tradução, tiver mais traquejo com os termos em inglês, você pode fazer também o exame no idioma nativo, sem problema algum. A média de aprovação não tem um número exato, porque são 100 questões que você tem que acertar, né? Você tem 120 questões, você pode acertar as 20 questões que não precisava acertar e errar questões que não poderia errar. Você pode errar as 20 questões que não valem para pontuação. Então, ok, você errou essas 20 questões, não contam no seu score. Então, por isso que há aproximadamente entre 70% a 80% de aproveitamento no exame para você passar. Então, nós estamos falando aí de aproximadamente 80 a 90 questões desse total de 120 para você ser aprovado. A bibliografia recomendada para o exame, no site do PMI vocês têm um grande conjunto aí de livros, mas eu pincelei alguns que são aqueles que realmente podem trazer algum diferencial para você no exame. O primeiro é o Gerenciamento Ágil de Projetos, já na sua 2ª edição, de minha autoria. Tá? Então esse é o único livro preparatório para essa certificação no idioma português até o momento, com mais de 280 simulados. Então, quem estiver fazendo aí este curso, quiser adquirir o livro, os simulados estarão lá, você poderá resolver aí e depois revisitar o conteúdo nos nossos episódios. Existe um outro livro também com o mesmo nome, Gerenciamento Ágil de Projetos, e também na sua 2ª edição, que é do Jim Highsmith, um dos signatários do Imersão Ágil, tem bastante coisa conceitual
interessante. E mais do que nunca, a visão do PMI sobre ágil, que é o guia ágil, tá? Do próprio PMI. Você consegue adquirir a versão física nas livrarias e também consegue a versão digital, a versão PDF, né? Comprando no próprio site do PMI. Eu recomendo fortemente a leitura desses dois materiais. Em inglês, nós temos o PMI ACP Exam Prep, a segunda edição atualizada, de autoria do Mike Griffiths. Isso aqui é considerado um dos livros referência na internacional sobre o assunto. Tem bastante aprofundamento teórico e tem 120 simulados também em inglês para você praticar. O Agile Estimating Planning, a primeira edição do Mike Cohn, também é um ótimo livro, principalmente para os tópicos de planejamento e estimativa, que veremos nos episódios adiante. O Coaching Agile Teams, primeira edição da Lisa Adkins, muito focado na parte de facilitação, que teremos aí bastante conteúdo focado para isso. E o Kanban, do David Anderson, que adaptou o sistema Kanban da Toyota para um modelo aí voltado inicialmente para tecnologia de informação, cai bastante questão aí focada no sistema puxado, no sistema Toyota, então seria um livro interessante para você ler. É obrigado que você leia todos esses livros? Não, não é obrigado que você leia todos. Mas se você realmente quer ir para o exame com uma base segura, quanto mais destes livros você ler, melhor. Bom, aqui é a nossa agenda, nosso conteúdo programático ao longo dos nossos episódios. Nós vamos começar com uma introdução aos métodos ágeis, do que se trata, de onde se originou. Vamos falar de ciclo de vida do projeto, ou seja, quando usa ágil, quando não usa ágil, quando combinar modelos. Vamos falar um pouquinho sobre como criar um ambiente ágil, o que eu devo levar em consideração com relação a skills, com relação à configuração de ambiente, com relação a papéis e responsabilidades. Entregando um ambiente ágil, basicamente, é todo o planejamento necessário para você conduzir um projeto ágil, planejamento, execução, monitoramento e controle. Considerações sobre o ágil na corporação tem a ver com a adoção do método ágil em si, ou seja, como fazer com que sua organização trabalhe com métodos ágeis, e o conceito de melhoria contínua, como podemos constantemente estarmos olhando para melhorias em processo, pessoas e produto. Nós vamos começar o nosso primeiro episódio aqui falando um pouquinho sobre introdução aos métodos ágeis. Primeiramente, vamos entender a origem da palavra ágil. A palavra ágil nasceu através do Manifesto Ágil, onde um grupo de desenvolvedores de software, eles se reuniram e eles resolveram escrever um manifesto dizendo que nós estamos cansados dos nossos projetos, das nossas iniciativas fracassarem sempre pelos mesmos motivos. Então, nós vamos criar valores e princípios para melhorarmos a nossa vida aí de desenvolvimento de software. E agora já transcendendo um pouco o desenvolvimento de software. Mais importante do que ter processos e ferramentas, para nós conduzirmos os nossos projetos, sem dúvida nenhuma, processos e ferramentas são importantíssimos. Mas mais importante que os processos e as ferramentas são as pessoas, são os indivíduos e a forma como eles interagem. O processo, a ferramenta é um guia, uma orientação para você fazer uma entrega, mas responsável pelo sucesso ou fracasso da entrega sempre serão as pessoas e os seus relacionamentos. Ter documentação de projetos é muito importante, mas a partir do momento em que a documentação ela é abrangente, ela é excessiva e eu estou deixando de entregar o que realmente importa, que é produto, ou aqui no caso software funcional, ou seja, eu preciso entregar solução para o meu cliente, eu preciso entregar produto funcionando para o meu cliente, eu preciso entregar serviço funcionando para o meu cliente. Ok? Então, a partir do momento em que eu só me preocupo em documentar e pouco em entregar, isso gera um problema. Ter contratos é importante, mas a partir do momento em que ele se torna uma muleta para eu não flexibilizar, para não colaborar com o meu cliente, isso se torna um problema também. Então, ter contrato é importante, mais importante ainda é saber quando flexibilizar, quando colaborar com o cliente.
E, por fim, ter um plano é importante. Ter um plano nos dá uma diretriz, ter um plano nos dá um norte. Mas mais importante que ter um plano, nós precisamos entender qual é o momento de sermos adaptativos, ou seja, o momento em que nós temos que responder às mudanças. Então, o que diz aqui os valores do Manifesto Ágil? Que os itens em azul, eles devem sempre prevalecer sobre os itens em vermelho. Em momento algum ele diz que os itens em vermelho são os itens mais importantes, ok? Uma coisa importantíssima para você que vai realizar o exame, respostas de prova sempre volta para o manifesto. Decore esse manifesto, fala esse manifesto no chuveiro, ok? Porque você sempre vai olhar para as respostas e vai fazer a seguinte reflexão. Qual dessas questões está mais alinhada com estes valores? Tudo bem? Essa resposta que estiver mais alinhada aos 4 valores, possivelmente é a resposta mais correta. Além dos 4 valores, nós temos os 12 princípios. Os 12 princípios do Manifesto Ágil são os seguintes. A maior prioridade é sempre o cliente, cliente no centro de tudo. Como? Através da entrega adiantada e contínua de software ou produto de valor. Ou seja, constantemente estar apresentando partes da nossa solução ou soluções que já podem ser utilizadas pelo cliente e que tragam o valor. Valor, inclusive, eu sugiro que você pegue um caderninho de anotações, eu vou falar sobre algumas palavras mágicas do exame. Uma delas é a palavra valor, entregar valor, agregar valor. É uma palavra poderosa na prova e questões que mencionam isso, né? Respostas que falam sobre isso, possivelmente são as questões, as respostas mais corretas para as questões. Princípio número 2, aceitar mudanças dos requisitos, mesmo que no final do projeto. Ok? Por quê? Porque os processos ágeis, eles se adequam a mudanças, eles trabalham de forma adaptativa. Para quê? Justamente para que o cliente possa ter uma vantagem competitiva. Então, ele identificou algo no final, que é importantíssimo para ele ter uma vantagem. Os processos ágeis aceitam isso com bons olhos. Não tem a questão do, mas você está mudando o escopo no final. Terceiro princípio é entregar software ou produto com frequência, ou seja, constantemente demonstrar parcialmente a solução para o cliente. Isso na escala de semanas até meses, com preferências a períodos mais curtos. Ok? Princípio número 4. As pessoas relacionadas à parte de negócios e as pessoas que desenvolvem mesmo a solução, elas devem trabalhar em conjunto e diariamente durante todo o curso do projeto. Ou seja, nós tentarmos aí eliminar silos entre equipes de produto que solicitam, equipes de construção do projeto, que são as pessoas que fazem, e sim tem um conceito de equipe unificada. Princípio número 5, construir projetos ao redor de indivíduos motivados. Pessoas motivadas possuem maior produtividade, ok? Como motivar essas pessoas? Dando a elas o ambiente e suporte necessário e confiar que farão o seu trabalho. 6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e por dentro de uma equipe de desenvolvimento é o famoso tete-a-tete, olho no olho, converse, elimine os e-mails, elimine os telefonemas. Muitas vezes nós podemos resolver um grande problema com uma simples conversa. Princípio número 7, o que nós entendemos como medida primária de progresso, ou seja, se o nosso projeto realmente está evoluindo da maneira como deveria, através da entrega de software funcional, através da entrega de produto funcionando. 8, processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Patrocinadores, desenvolvedores, usuários devem ser capazes de manter indefinidamente ritmos constantes. Ritmos constantes são as semanas de 40 horas, evitar a hora extra, final de semana, tentar ser produtivo dentro do seu expediente de trabalho. 9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design aumenta a agilidade. Por quê? Porque se eu tenho algo construído com excelência técnica, eu não vou ter que gastar tempo com eventuais reparos,
com eventuais manutenções. Logo, eu tenho mais tempo para fazer mais coisa. 10. O princípio importantíssimo para o exame. Simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. O que significa essa frase esquisita, né? Na verdade, é descobrir ao máximo, ou seja, maximizar aquilo que eu não preciso fazer. Ou seja, buscar aqueles desperdícios, buscar aquelas atividades que me tomam tempo, eu não precisaria estar fazendo, outra pessoa poderia estar fazendo, ou poderia ser realizado de forma automática. Esse é o princípio da simplicidade, é um princípio muito importante para o exame. 11. As melhores arquiteturas, requisitos e design emergem de equipes auto-organizadas. O que são as equipes auto-organizadas? Falaremos nos episódios seguintes sobre isso, mas as equipes auto-organizadas são aquelas que têm a autonomia, que definem o seu método de trabalho e se organizam para entregar uma solução, que elas possuem uma meta em comum. 12. Em intervalos regulares, a equipe reflete em como ficar mais efetiva. Então, se ajustam e otimizam o seu comportamento de acordo. O que isso significa? Que a equipe, de tempos em tempos, ela vai parar o que ela está fazendo, respira, tira a cabeça do mar e vamos discutir como podemos fazer melhor o que estamos fazendo no ciclo seguinte. Então, falamos aí sobre os 4 valores e os 12 princípios do Manifesto Ágil, reforçando para o exame. Busque sempre nas respostas qual resposta está mais alinhada aos 4 valores e aos 12 princípios do manifesto. Vamos falar agora um pouquinho sobre métodos ágeis. O primeiro, a origem de tudo, que é o Lean, ok? Filosofia Lean, ela é oriunda do sistema Toyota de produção, estudada aí por 2 pesquisadores nos anos 80, e que isso fez surgir a palavra produção enxuta, tradução para enxuta, é Lean, ok? Então, o Lean é algo que tem coisas de Kanban, que nós vamos ver alguns episódios a seguir, e também de métodos ágeis. O Lean ele tem algumas coisas importantes. Então, o primeiro foco do Lean, entregar valor. Olha a palavrinha mágica aí, entregar valor, agregar valor. Agora eu vou mencionar isso diversas vezes. Respeito pelas pessoas que estão executando a iniciativa. Minimizar ao máximo os nossos desperdícios. Mais adiante veremos aí o que nós podemos considerar como desperdício. Transparência com relação àquilo que precisa ser realizado, com relação àquilo que precisa ser feito. Estar aberto, estar receptivo a mudanças no processo. Se nós identificarmos melhorias, muitas vezes precisamos mudar alguma coisa no processo. E uma constante busca por melhoria contínua. Então, isso aqui são focos muito importantes de uma abordagem Lean. O Lean é composto por 7 princípios muito importantes. O primeiro, eliminar desperdício. Então, nós vamos categorizar adiante o que a gente considera como desperdício. Fazer aquilo que eu não preciso fazer. Então, começar alguma coisa e parar. Atrasar algo. Fazer aquilo que eu não preciso fazer, estou colocando coisa a mais. Então, como é que eu elimino isso? Então, isso aqui pode ver que ele está aqui em cima, é o pilar da filosofia Lean. Porém, nós precisamos fortalecer a equipe. O que significa fortalecer a equipe, né? Primeira coisa, evitar o microgerenciamento, né? Apontar, dizer o que as pessoas precisam fazer, respeitar o conhecimento técnico da equipe. Por quê? Porque equipe, as pessoas que fazem parte de uma equipe são as pessoas que são as melhores pessoas para definir o seu processo de trabalho. Outro princípio são as entregas rápidas, ou seja, mostre resultado rapidamente. Ajude a trazer ROI, Return of Investment, né? Ajude a trazer dinheiro para a sua organização através de entregas rápidas de valor. Estou antecipando o meu retorno financeiro. Outra coisa importante, otimizar o todo. Otimizar o todo significa que eu tenho o todo, ele é mais importante que a soma das partes. Então aqui tem a ver com silos, funções isoladas. Muitas vezes para você produzir uma solução, você passa por vários departamentos ou por várias etapas. Não adianta o seu processo ser o melhor processo do mundo
Se a cadeia inteira não funciona, nós vamos falar bastante sobre cadeia mais adiante. Construir qualidade. Construir qualidade é você buscar sempre qualidade na sua entrega e qualidade no seu processo de construção. Você tem que ter um bom processo para entregar uma boa solução. Adiar decisões. Adiar decisões é deixar as decisões para o momento onde o comprometimento será assumido. O que quer dizer isso? O adiar decisões, às vezes as pessoas confundem um pouco. Não tem a ver com procrastinação, ok? Tem a ver com você ter subsídios para uma tomada de decisão baseada em dados e fatos, tentando ao máximo tomar decisões aleatórias por impulso. Tá? Então, não é procrastinar, é não tomar decisões por impulso. Isso é o adiar decisões. E o amplificar conhecimento através de uma comunicação e um feedback constante. Ok? Você se comunica, você dá feedback, você recebe feedback, isso ajuda a amplificar o conhecimento na sua organização. Lean, Kanban e métodos ágeis. Então, essa imagem aqui, né, extraída do Guia Ágil do PMI, mostra bem como é o comportamento, como a prova enxerga aí a conexão entre métodos, frameworks e abordagens. Então, perceba que o Lean é o que governa tudo bem? Aí dentro do Lean, nós temos o Kanban, que é a abordagem baseada em fluxo, e nós temos os métodos ágeis, que são as abordagens baseadas em construções iterativas incrementais, que nós iremos verificar nos episódios a seguir, ok? Existe uma interseção entre Kanban e abordagens ágeis, porque eu posso ter algumas combinações, por exemplo, Scrum-Ban. Então, eu tenho o Scrum-Ban, Scrum, que é bastante conhecido da galera, Extreme Programming, Crystal, FDD, AUP, DSDM, ok? Então, esta imagem é muito importante para que você entenda a importância do Lean. O Lean governa a gestão ágil de projetos. Falamos de Lean, vamos falar agora de Kanban. Kanban é uma palavra japonesa que significa tabuleta ou quadro. Acredito que muitos aqui já tenham visto ou até mesmo utilizam algum quadrinho na parede com etapas inicialmente bem simplórias, né? Atividades a realizar, atividades em andamento e atividades concluídas. O Kanban é baseado no sistema pull, sistema puxado. O que significa o sistema puxado? Você só pega uma atividade do iniciar para o andamento quando liberar uma atividade aqui em andamento. Então, você puxa o que tem que fazer. Não é simplesmente pegar todos esses post-its aqui do iniciar e jogar em andamento e falar agora se virem. Esse é o sistema empurrado. Vamos falar depois mais detalhes sobre isso. O Kanban, ele se baseia num planejamento orientado a fluxo, ok? Nós veremos aí no decorrer dos episódios a grande diferença entre o planejamento baseado por fluxo e o planejamento baseado por iteração. O foco do Kanban não é prover estimativas. Você pode extrair estimativas a partir de um Kanban, mas ele não tem finalidade de prover estimativas. Ele tem a grande finalidade de fazer a gestão do fluxo do trabalho, gestão da fila de trabalho, ok? Quais são os objetivos do Kanban? Primeiro, flexibilidade, adaptabilidade, revisitação do processo, né? Não seguir uma coisa rigorosa. Foco em entregar sempre, entrega contínua, buscando aumentar produtividade, eficiência e qualidade, focando na equipe, tentando entender qual que é a carga de trabalho necessária. Então, não necessariamente são todas as pessoas estarem focadas 100% do tempo. Eu posso dimensionar minha carga de trabalho de acordo com o meu fluxo e reduzir o desperdício, ou seja, identificar coisas que eu não preciso fazer, não atuar em coisas que realmente não vão garantir a fluidez do meu fluxo. O Kanban tem 5 princípios bem importantes. Princípio número 1, o fluxo de trabalho tem que ser visível para todos. Okay? Esse quadro tem que estar, seja físico ou um telão com quadro eletrônico, todos devem ver. Nós devemos limitar o Work in Progress, WIP, uma palavra importante aí para o exame. Ou seja, a quantidade de itens
que temos em execução. Basicamente aquela famosa frase menos iniciativa e mais acabativa. Nós teremos algumas questões numéricas aí envolvendo limitação de work in progress nos episódios a seguir. Gerenciar o fluxo, olhar para o fluxo como abordagem de gestão para identificar problemas e melhorias. Garantir clareza nas políticas do processo. Quem atualiza, quando que um cartão fica numa coluna, quando que ele fica em outra. Regras do jogo, um checklist, ok? Não é simplesmente ter um quadro na parede e todo mundo sai mexendo, fazendo as coisas a hora que quer. E de uma forma colaborativa, todos sempre buscarem por melhoria do processo, ok? Métodos ágeis. Os métodos ágeis, o Kanban, ele é baseado em fluxo, e os métodos ágeis têm o planejamento baseado em construção adaptativa, iterativa e incremental. Então, nós vamos falar sobre algumas delas, como o Crystal, Dynamic Systems Development Method, DSDM, Feature Driven Development, FDD, Extreme Programming, XP e Scrum, ok? Que são as abordagens aí mais conhecidas e mais utilizadas. Vamos começar sobre o Crystal. O Crystal é uma família de metodologias designados para projetos que levam em consideração tanto sistemas, projetos de baixa criticidade, e o que se leva em consideração como criticidade? Se você vai ter perda de conforto, corre o risco de ter perda de conforto, corre o risco de ter perda de pouco dinheiro, corre o risco de ter perda de muito dinheiro, corre o risco de ter perda de vida. E a quantidade de pessoas envolvidas. Então, posso ter equipes de 1 a 6 pessoas, equipes de até 20 pessoas, 40 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas, ok? De acordo com essa matriz de criticidade, você vai ter uma metodologia específica, baseada em cor. Então, você tem o Crystal Gray ou Crystal Clear, para projetos que envolvem risco de perda de pouco dinheiro, perda de conforto e que sejam equipes pequenas de 1 a 6 pessoas. Se você já tem um projeto com risco de perda de muito dinheiro e mais de 100 pessoas, você já vai usar o Crystal Red, por exemplo. Tem várias categorias aí de cores, se não me engano, chega próximo a 18 a 20 cores. O que muda de uma cor para outra? Quantidade de papéis e artefatos a serem utilizados. Quanto menor a criticidade, menos papéis e artefatos. Quanto mais criticidade, mais papéis e artefatos. Quanto menos criticidade, menos governança. Quanto mais criticidade, mais governança. Mas os princípios são os mesmos, ok? Para todos os métodos. Então, primeiro, entrega frequente. Nós vamos entregar incrementos, pequenas partes da solução. Melhorias reflexivas. Como nós podemos, regularmente checar por caminhos de melhoria e implementá-los. Comunicação osmótica, ou seja, ter equipes fisicamente próximas umas das outras. Segurança pessoal, um ambiente seguro para que as pessoas sinalizem eventuais problemas ou eventuais questões. Foco, saber no que e como trabalhar. Por que eu estou trabalhando nessa iniciativa? Okay? Então, esse é o primeiro método ágil que nós vamos comentar. O segundo método é o DSDM, Dynamic Systems Development Method. Basicamente, ele tem um ciclo onde nós começamos com um estudo de viabilidade, nós rodamos algumas iterações de prototipação, depois nós rodamos algumas iterações para a construção e o design da solução, nós implementamos a solução e nós revisitamos se aquilo que nós identificamos no estudo de viabilidade está sendo atingido ou não, para que nós geremos novos protótipos, façamos novas construções para termos novas implementações e fazermos uma nova checagem no nosso estudo de viabilidade. Os 8 princípios do Dynamic System Development Method. Número 1, foco na necessidade de negócio. Preciso entender o que o meu cliente quer. 2, entrega no prazo. Prazo é uma coisa muito importante dentro do DSTM. Você tem que entregar naquela data, mesmo que você tenha que cortar recursos, ok? Cortar entregas, cortar escopo. 3, colaboração entre as pessoas.
4, nunca, jamais comprometer a qualidade da entrega. 5 é uma construção incremental, ou seja, ela vai sendo feita aos poucos. 6, através de um desenvolvimento iterativo, ou seja, através de fases. 7, buscar por uma comunicação sempre clara e contínua para todos os envolvidos do projeto. 8, demonstrar controle daquilo que está sendo construído. FDD, Feature Driven Development. O FDD, ele segue um fluxo onde você elabora um protótipo, mapeia as funcionalidades desse protótipo e você vai pegar funcionalidade por funcionalidade, planejar, detalhar esta funcionalidade, desenvolvê-la e entregá-la. Okay? Então você vai ter aqui uma lista macro, puxa uma, detalha, entrega, vai para a próxima, detalha a outra, planeja, entrega, e tudo isso baseado em um protótipo. Ok? Práticas comuns. Então, primeira coisa, as equipes entendem sobre o domínio ou ambiente de negócio. Então, de novo, não é equipe de projeto anotadora de pedido. Ela recebe um pedido, ela sai executando. Não, ela entende o contexto do negócio, ela entende o contexto do produto. O desenvolvimento é feito por funcionalidade, por produto, com entregas curtas. Foco do Lean. O que é uma abordagem Lean? Entregar constantemente para o meu cliente. Aqui nós temos um lance que é uma propriedade individual de código. O que significa isso? Nós temos uma lista de funcionalidades e eu posso ter na funcionalidade A o Vitor como especialista. E na funcionalidade B o Fábio como especialista. O Vitor vai mexer na A e o Fábio vai mexer na B. Então nós temos equipes montadas por funcionalidade, por recurso. Nós temos inspeções frequentes no processo para garantir a qualidade. Nós temos um gerenciamento de configuração, um versionamento. Então, de novo, tem o Vitor mexendo numa funcionalidade, o Fábio mexendo em outra. Nós precisamos garantir que ambos estamos mexendo na última versão do produto. E para isso precisamos ter compilação frequente. O que significa compilação frequente? O Vitor está fazendo coisa, o Fábio está fazendo coisa, precisamos garantir que ao juntar o que Vitor e Fábio fizeram, isso se concatena através de um incremento da solução. E dar visibilidade do progresso e resultado daquilo que estamos fazendo. Extreme Programming. Isso aqui é uma metodologia criada por uma pessoa chamada Kent Beck, que ela é basicamente regida por alguns princípios, que nós vamos detalhá-los um a um a seguir, mas inicialmente sobre os valores. Começa a perceber que algumas coisas aqui listadas começam a soar um pouquinho repetitivas. Você já ouviu isso outras vezes. Então, o valor número 1 é a busca por simplicidade, ou seja, faça aquilo que realmente precisa ser feito. Não complique, não faça o a mais. 2, manter sempre uma boa comunicação. 3, trabalhar constantemente a questão do feedback entre as pessoas de um grupo de trabalho. 4, coragem para posicionamento, sempre se posicionar se necessário. E para isso um ambiente de respeito entre as diversidades comportamentais, as diversidades culturais e quaisquer outras diversidades existentes. Sobre as 13 práticas do Extreme Programming. Primeira prática, equipe inteira, ou conceito de whole team, time unido. Então, essa equipe, eu junto todo mundo. Então, tem o cliente, a equipe do projeto, eu tenho o coach, eu tenho o gerente de projeto, e todo mundo deve sentar próximo fisicamente, ou realmente o conceito de equipe inteira. Estamos todos ali concentrados para a entrega de uma solução. Jogos de planejamento, ou planning games, é você criar abordagens lúdicas para o planejamento das iterações, que são as pequenas entregas, os pequenos incrementos, e as releases, que são os lançamentos, onde realmente o cliente, o usuário final, vai fazer uso, vai ter benefício com relação ao que foi entregue. 13, entregas curtas, ou seja, lançar a solução em ciclos curtos,
para que possamos evoluir através de feedbacks. Quarta prática, testes de usuário. Então, na verdade, o cliente precisa dizer quais são as condições que precisam ser atendidas para que ele aprove uma determinada solução. E a equipe constrói ferramentas, a equipe constrói recursos para poder automatizar esses testes, né, para poder fazer uma automação de testes e garantir se realmente a qualidade que o cliente necessita será entregue. 5. Propriedade coletiva. Diferente do FDD que nós vimos agora, no Extreme Programming todo mundo mexe nas coisas de todo mundo. Então o Vitor está cuidando de uma determinada parte da solução, o Fábio está cuidando de outra. Mas se o Vitor faltar, o Fábio pode pegar o que o Vitor está fazendo e continuar. Então não existem donos. Só que para ter uma propriedade coletiva, nós temos que criar um padrão, nós temos que estabelecer uma padronização. Se nós não tivermos padrão, cada um faz do jeito que der na telha. 7. Aí está conectado com os princípios do Manifesto Ágil. Precisamos trabalhar com ritmos sustentáveis, ou seja, evitar ao máximo hora extra. Sermos produtivos no nosso expediente. Prática número 8 é a criação de metáforas. Criar termos não técnicos para vocês compartilharem aí detalhes da solução, designs da solução, visão. A metáfora é uma técnica preciosíssima, muitas vezes para você explicar coisas complexas para um público mais leigo. 9. Integração contínua. Então, eu mencionei um pouquinho de integração contínua no FDD. Então, o Vitor está mexendo numa parte da solução, o Fábio em outra. Mas nós temos que ter uma ferramenta automatizada que garanta que quando concatenarmos o que Vitor fez, quando concatenarmos o que Fábio fez numa solução única, que um não atrapalhe aquilo que o outro fez, que nós tenhamos uma solução unificada. Desenvolvimento orientado a testes, ou TDD, Test Driven Development. É um processo para você primeiro realizar um teste e depois construir o seu código, ok? Teremos mais detalhes sobre isso nos episódios a seguir. Refatoração ou refactoring é alterar o comportamento, alterar o código sem mudar o seu comportamento, ok? Então, por exemplo, muitas vezes, isso aqui falando muita linguagem da galera de TI, você desenvolveu um determinado serviço e você replicou esse serviço em vários módulos aí do seu projeto de TI. E sendo que, na verdade, você poderia construir um único serviço e todo mundo consumisse esse serviço. Então, esse é um exemplo de refactoring. Eu estou pegando uma série de comandos repetidos espalhados em várias partes do meu produto, colocando num lugar só e todo mundo fazer. E eu não estou mudando o comportamento, eu não estou mudando a solução final, eu só estou tornando a minha solução mais clean, mais robusta. E tem um nome para isso, né, que é o DRY, Don't Repeat Yourself, ok? Não se repita. 12, design simples. Aí, de novo, o princípio do Manifesto Ágil, simplicidade, ok? 13, programação em par. Então, o que significa isso? Se nós vamos resolver algum problema de uma natureza bem complexa, eu estou fazendo e tem uma pessoa do meu lado me observando, me dando feedback, pareando comigo. Com isso, nós compartilhamos conhecimento. Com isso, nós minimizamos chance. Puxa, o Fábio está fazendo e eu estou atrás dele. O Fábio vai ficar uma semana de férias. Puxa, como eu acompanhei o Fábio, eu tenho como suprir essa ausência. Eu não vou entrar aqui em modo de desespero, ok? Então, isso ajuda a compartilhar conhecimento, isso ajuda a mitigar risco em caso de perda de algum membro da equipe. Vamos falar agora do Scrum. O Scrum é o framework possivelmente mais conhecido e boa parte da prova se baseia um pouquinho na estrutura dele, tá bom? Basicamente, ele é composto por papéis, cerimônias e artefatos, ok? Isso não só para o Scrum, mas para qualquer abordagem ágil, nós temos que ter papéis definidos, cerimônias, ou seja, reuniões de trabalho quando elas ocorrem, e artefatos para fazer a gestão. Nós temos 5 valores importantes: comprometimento com relação ao que precisa ser entregue, coragem para posicionamento, foco no que está sendo feito, transparência com relação ao que está sendo feito e respeito pelas pessoas, ok? O Scrum ele é um termo originário de uma jogada de rugby, ele foi criado pelo professor Jeff Sutherland, documentado pelo Ken Schauber no início da década de 90.
Basicamente, você tem o escopo de uma solução, chamado aqui de Product Backlog, ou Backlog do produto. Nós vamos construir esse produto por etapas, por pequenas iterações. Nós vamos, para cada iteração, definirmos o conjunto de atividades a serem realizadas, que é o Sprint Backlog. E nós vamos desenvolver, através de uma iteração de até 30 dias, dentro aí do Scrum chamado de Sprint, com inspeções diárias. Sendo que no final de cada sprint nós temos um potencial incremento do produto, ou seja, estamos entregando uma parte de nossa solução. Por fim, ok, entendi sobre Lean, entendi sobre Kanban, entendi sobre alguns métodos ágeis de forma bem superficial, mas quando aplicar? Na prova, e não só na prova, mas na prática, é recomendado sempre para cenários complexos, onde existem incertezas com relação aos requerimentos, tecnologia, e eu coloco aí, anota no seu caderninho, um terceiro ponto, pessoas, ok? Se eu tenho um grupo novo aí, isso pode gerar um nível de incerteza. Entenda como requerimentos necessidades de stakeholders que consolidadas viram requisitos, ok? Então aqui nós temos algumas abordagens baseadas na condição da incerteza técnica, ou seja, de como fazer, e a incerteza com relação aos requerimentos, aos requisitos, ou seja, com relação ao que eu tenho que fazer. Se eu tenho baixa incerteza do que fazer e como fazer, nós estamos aqui num cenário simples. No cenário simples, eu vou trabalhar com uma abordagem linear. A abordagem linear é nada mais, nada menos do que bom e velho waterfall ou gestão tradicional de projetos. Eu planejo, eu executo, eu inspeciono e eu entrego, ok? A partir do momento que nós estamos aqui em cenários de maior incerteza, seja de requerimentos, seja técnico, nós estamos indo para os cenários complicado, ok? E o complexo, ó, percebe que no complexo meu nível de incerteza, tanto de requisito quanto técnico, ele é um pouquinho maior. Aqui as abordagens adaptativas funcionam bem. As abordagens ágeis, nós veremos no episódio a seguir, elas possuem característica de serem adaptativas. E aquilo que eu tenho total desconhecimento do que se trata e total desconhecimento técnico de como fazer, fundamentalmente é o risco, é um experimento, ok? É um tiro no escuro. Então, o que é recomendado para a prova é em cenários de complexidade. Em cenários complexos, nós teremos aí o melhor uso das abordagens ágeis. Mas aí vai ficar uma grande reflexão para o final do nosso episódio e você vai postar aí os seus comentários, você já vai fazer um esquenta para o nosso episódio seguinte. Entendi quando aplicar a abordagem ágil, mas o que eu aplico? Quando que eu aplico o Scrum? Quando que eu aplico o Kanban? E o tal do híbrido? Todo mundo fala. Quando é que eu aplico? Eu vou aplicar? É sempre uma coisa, ou waterfall ou ágil? Todas essas perguntas serão respondidas no próximo capítulo. Mas, por hora, eu vou pedir para que você deixe aí nos seus comentários as suas reflexões, ok? Então vamos fazer um brainstorming, vamos fazer um esquenta para o nosso próximo episódio, pessoal. Combinado? Muito obrigado pela atenção de todos vocês e nos vemos no próximo episódio.